Boa noite a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu estou na casa do Babalorixá, Pai Sérgio Pina. Quero dar boa noite, a benção, meu pai. Boa noite, Pai abençoe, sua bênção. Meu pai lhe abençoe. Esse é o programa Papo com Fritz. Eu sou o Marcelo Fritz e a gente está com esse trabalho de entrevistar, de colher informações sobre vida e trajetória de lideranças, personalidades, fundadores de axé, enfim, pessoas que têm muita contribuição com a nossa cultura. E Pai Sérgio Pina é uma pessoa que já tem esperado, eu tenho esperado há algum tempo esse ok dele para que a gente pudesse ter essa oportunidade. E todos têm acompanhado aí muitos episódios envolvendo o nome do Pai Sérgio Pina e que agora a gente está tendo a oportunidade de bater esse papo, de esclarecer muita coisa. Depois desse programa, além de estar nos nossos Instagram, na nossa página, vai também para o meu canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial, que lá, convidar todos vocês para se inscreverem. Lá a gente tem quase 200 vídeos semelhantes a esse, de vida e trajetória com Ialorixás, Babalorixás, que tem história para contar. Pai Sérgio, satisfação, quero agradecer muito ao senhor essa oportunidade, né? O senhor que tem se fortalecido muito nas redes sociais e movimentado muito, né, comentários e histórias dos bastidores, não só do Rio de Janeiro, mas no Brasil, por conta de alguns posicionamentos do senhor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória. A gente estava nos bastidores falando sobre isso, né, porque o Pai Sérgio Pina, que é uma pessoa do candomblé, uma pessoa de axé, uma pessoa que tem muita história para contar, acabou ficando essa coisa do pai de santo da Anitta, do pai de santo de direita, quando na verdade a gente que é de candomblé, a gente sabe que o senhor tem sua casa, que é uma casa tradicional, né, aqui em Nova Iguaçu, começou em Duque de Caxias, e tem toda essa história, né, relevante para todos nós de axé. Eu tive a oportunidade de estar aqui nos seus 50 anos, aproveitar a oportunidade de parabenizar pela bela festa, né? E estou vendo que o senhor está se saindo muito bem, né? Fez algum treino para essas entrevistas? Qual é a sua relação e o seu conhecimento nesse âmbito público? Então, vamos lá. 2 anos, né, Marcelo, que você vem tentando, né? 2 anos tentando essa live, eu marco, e aí, de repente, eu desmarquei 2 vezes, se não me engano, não foi? Sim, sim. Mas é essa trajetória mesmo. Vamos passar nessa parte aí, quando fala Anitta, né? Foi vinculado o meu nome Anitta pela proporção, né, do nome dela, né? E quando eu digo foi vinculado, porque ela que quis. Por exemplo, eu não tenho só a Anitta como artista na casa, eu tenho vários artistas na casa, tenho várias pessoas públicas na casa, mas ela quis demonstrar a fé dela, o amor dela e expôs. Senão estaríamos todo mundo sem esse vínculo, Sérgio Pina, Anitta. Mas isso aconteceu, bom para todos os lados, não é isso? E a respeito de estar pronto, né? A casa aqui, nós viemos de Caxias para cá, uma luta. Hoje eu chamo que é o meu império, né? Meu reino, meu império. Mas tudo aqui começou como toda casa de candomblé, tijolinho, capinando o quintal, né? Era aqui a cerca de Maria Mole, Maria Mata-Cabra, quem conhece. E era isso aqui. E é isso aí que está aqui hoje, né? Tudo com trabalho, com esforço, com disciplina e amor orixá. Da onde o senhor é? Onde o senhor nasceu? Eu nasci na Rua Ipanema. Olha lá como elas começam a rir. Eu nasci na Rua Ipanema, em Caxias. Eu sou de 9 filhos, eu sou o 3º filho. Eu sou o único filho que nasci em casa. Quando se chama Abiaxé, eu sou Abiaxé pelo sentido, eu nasci dentro de um terreiro, né? Eu nasci dentro de um terreiro porque tinha uma parteira, e foi a parteira que me acudiu minha mãe, e eu nasci ali. Terreiro de Umbanda ou Candomblé? De Umbanda, acho que era Umbanda. Aí eu sei, eu não lembro. Não tenho noção. Minha mãe quer dizer que eu nasci dentro de um terreiro, porque foi a necessidade, a parteira ali acudiu, e eu nasci, eu estava virado de cabeça para baixo, aí nasci, né, o pé foi para a cabeça, eu nasci de nádega, né? E quase matei minha mãe, ela conta isso. E aí começou a minha história. Sou de Caxias. O senhor falou que são 9 filhos. 9 filhos, eu sou o 3º. O 3º.
Você falou que tá nos bastidores que 2 faleceram. 2 faleceram, porque antes de mim vieram gêmeos, né? E eu sou idom, eu sou o terceiro. Eu nasci antes de meus irmãos completarem 1 ano. Né? Então, dentro da liturgia, eu sou idom. Seus pais eram de Caxias mesmo? Meu pai é de Rio Bonito e minha mãe de Teresópolis. Minha mãe era de Brasília e de Teresópolis. O senhor residiu muito tempo lá em Caxias? Olha, eu vivo mais aqui, eu tenho mais vida aqui em Nova Iguaçu do que em Caxias. Caxias eu vivi até os 27 anos. Foi quando de 27 anos eu vim para cá. Eu vim para cá em 87. Para aqui onde eu estou. Já tinha... Em Caxias já tinha o axé, e aí lá eu desfio do axé e vim para cá. Sim, queria que o senhor falasse um pouco sobre né, o senhor em si, né? Quem é o pai Sérgio Pina? Bem, pai Sérgio Pina, eu tive um problema de família, né? Meu pai tinha um problema com bebida alcoólica, meu pai era um alcoólatra, e eu, muito criança, fui meio que criado por uma outra família, né? E foi aí que de fato, eu conheci o candomblé. Eu conheci o candomblé em 1968. Foi o candomblé do Tubajuçara, na rua Ceará 25, Vilar dos Teles. O nome do senhor mesmo é qual? Eu não consegui achar em lugar nenhum. Meu nome é Sérgio Pina. Sérgio Pina. Sérgio Pina. Só isso? Manuel Alves Pina, Denildo Alandi Pina, Sérgio Pina. Curto, né? Curto. Mas um nome perfeito para o movimento que eu faço, o barulho que eu faço. Não dá certo, nem o Sérgio e nem o Pina. Sérgio Pina dá certo. Como é que era viver em família grande? 9 filhos? Ah, uma delícia, né? Dorme todo mundo junto, come todo mundo junto, briga todo mundo junto, faz as pazes todo mundo junto, é muito bom. Hoje, realmente, a família diminuiu muito. O senhor era brigão? Sempre fui polêmico, sempre fui polêmico, desde criança. Sempre. Qual era a sua ordem de poder perante os irmãos? Sempre tem um irmão, né? Toma a frente, resolve coisas. Eu sou o pai. Mesmo tendo os meus irmãos mais velhos, eu sou o pai. Eu sou o líder desses 8 irmãos, 9 irmãos. O senhor falou sobre a questão antes de ser zelador, né? Vamos um pouco antes. A gente está falando um pouco da sua infância. Eu vi ali que o senhor estudou em alguns colégios. Sim, estudei, me formei. Eu comecei a trabalhar em 1974, no dia 14 de outubro de 1974. Assinei carteira pela primeira vez na minha vida. Depois disso, nunca mais parei de trabalhar. Trabalhou em quê? Aí eu trabalhei no banco, eu trabalhei na General Elétrica, eu trabalhei em comércio, de comércio, né? De uma forma geral, trabalhei na Mil. Eu trabalhava em 2 empregos para ter uma vida de rico. Tinha essa vontade? Ah, eu sempre gostei de usar perfumes caros, sempre gostei de andar muito bem vestido, eu sempre gostei de comer o bom e o melhor, eu sempre gostei do bom. E para ter o bom, só tem 2 caminhos. Ou você rouba e engana as pessoas, ou você trabalha arduamente. Foi o que eu fiz. Gostava de futebol? Não gosto de futebol. Não, gostava de quê? Não gosto de futebol, essas coisas eu não gosto. Eu gosto de cinema, eu gosto, ler, eu gosto muito de ler, li a minha vida inteira. Gosto muito, entendeu? Era brigão? Não, só com meus irmãos. Só nunca briguei na rua, nunca briguei na rua. Nem na escola? Nem na escola. Sempre fui bem visto pelas pessoas. Como é que foi a sua introdução na questão espiritual? Tudo começou, eu muito pequeno tive alguns problemas, né? E antes de eu nascer, eu tinha um tio avô que tinha um terreiro, tinha um caboclo. E esse caboclo disse que não sairia da família, que iria aparecer alguém que iria continuar dar continuidade às coisas dele. E eu, com 8 anos, 9 anos, tive problemas espirituais. E aí, quando foi com 11 anos, esses problemas se acirraram, né? Foi quando eu fiz a primeira obrigação, primeiros trabalhos no Tubajuçara, para conter essa parte espiritual, que não resolveu muito. Aos 14 anos, eu parti para o Bombochê, onde eu fui iniciado e sigo a minha vida até hoje. No falecimento de minha mãe Regina, eu lavei cabeça... Você se iniciou no Bombochê com... 14 anos. Com 14 anos, com... Mãe Regina. Mãe Regina. E aí eu fui para Salvador, quando Mãe Regina faleceu, eu lavei cabeça com Mãe Irene. Tinha um papo, não se lava a cabeça, lava, não lava. E eu lavei cabeça com Mãe Irene.
E daí dei seguimento e continuo na família até hoje. Estou tocando aqui a minha vida. E essa é um pedacinho. Sua família era de axé, seus pais? Minha família, sim. Minha família tem esse contexto. Meus irmãos têm cargo aqui na minha casa. Meu pai tinha. Meu pai de criação também. Ele foi um dos primeiros orgãos aqui no Rio, de seu Ricardinho, seu Bate-Folha, do pessoal do Tumba Jussara. Oh, meu Deus, eu quero o nome dele agora. O pai de Dioclésio ficou na cadeira. Entendeu? Eu vou lembrar o nome, depois eu vou passar a vocês. E ali continuou. Meu pai e minha mãe era feito também por Odília, também do Tumba Jussara. E aí foi a minha vida foi essa, né? Sempre dentro do candomblé. O senhor foi o primeiro da sua casa que entrou para o candomblé? Raspado e adochado, sim. Raspado e adochado. Depois os meus irmãos vieram, minhas irmãs vieram, depois de mim. Como é que foi chegar na casa de uma Regina de Bombochê? É uma pessoa muito tradicional, né? Fui através de Amauri Maia. Pai Amauri Maia, feito no Afonjá. Meu pai Amauri era filho pequeno de minha mãe Regina, e foi através dele que eu cheguei. O senhor já chegou para resolver alguma coisa paliativa ou já chegou definido para que aquela fosse a sua casa e que o senhor se iniciasse ali? Não, eu tive problemas particulares, né, espirituais, e ali não se conseguiu mais resolver os problemas, né? E ali... Com ebóis paliativo? Não conseguiu resolver. Então, devido ao nascimento, à história, né? Aí as pessoas disseram, só quem pode ter essa condição seria o pessoal do Bombochê. E, de fato, realmente aconteceu essa resolução e eu estou na família até hoje. O seu barco foram de quantas pessoas? Foram 3 pessoas. Quais os santos? Foi Xangô, Oxum e Oxás. Como é que foi ser Iaú? Muito diferente de hoje, né? Muito diferente de hoje. Iaú, há 40, 50 anos atrás, é totalmente diferente do que nós vemos hoje. O Iaú, naquele tempo, eu não gosto de fazer essa comparação, mas parece que era mais autêntico, né? Parece que era mais... É claro que a gente sabe que os tempos mudam, né? Sim. As pessoas têm mania de Eu falar... não gosto de fazer essa comparação, meu tempo, mas é diferente, o tempo muda. Eu não gosto de fazer essa comparação, até para não machucar as pessoas. Desculpa. Mas há uma diferença, sim. Os Iaú de 40, 50 anos atrás não são os mesmos de hoje em todos os sentidos. Então, eu não gosto de fazer a comparação. Mas, naquele tempo, era muito mais rígido tudo. Ou você acha que a principal mudança que é responsável por isso são e o mundo que nós vivemos? Houve uma necessidade dessa mudança, né? Até porque as pessoas começaram a trabalhar, a estudar, a se formar. A vida é muito mais rápida, né? As pessoas podiam ficar meses dentro do axé, as pessoas podiam acompanhar a obrigação. Hoje, para fazer uma água de Oxalá, nós temos uma luta, porque você sabe que uma água de Oxalá, você toma 16 a 21 dias dentro de uma casa, né? E as pessoas hoje não têm, porque o trabalho cobra isso. Então, fica muito escasso certas obrigações. Ou você se adequa a eles, ou você deixa de fazer. Mãe Regina, como é que ela era? Mãe Regina era muito reservada, né? Ninguém conseguia se aproximar muito dela. Uma vez foi um escândalo que eu botei Mãe Regina na capa do jornal Capra. Eu falei, se ebó existe, eu vou morrer agora. Não, Mãe Regina era uma pessoa muito rígida, muito severa, muito correta. Não só você, o professor Benítez também passou uns pedacinhos com ela tentando. Sim. Inclusive, nós tentamos mediar isso, foi uma luta. Aliás, né? quero mandar um abraço para o professor Zé Benítez, que completou professor. 90 anos. Meu professor, né? Na década de 90, estudei com ele em Urubá, né? Fiz um lá, era na Tijuca ainda. Assim, bom. Mas aí parece que ela ficou com muita raiva no início, né? Mandou muitos recados para mim, assim, aquele menino, não sei o quê, que abuso, não sei o quê. Mas depois, no finalzinho, né? Infelizmente, ela veio a falecer. Ela estava receptiva. As pessoas falaram que ela foi... Muitas pessoas ligadas à casa falaram, não, Mãe Regina tem um carinho, tal, conhece o trabalho. Porque o que acontece? Nós que somos de dentro sabemos o que aconteceu de fato por algumas pessoas, né? Então, o que ela fez? Ela se fechou. Como houve algumas maldades, né? Algumas tramóias,
ela preferiu se fechar. Então ela passou a ser aquela pessoa muito fechada. Ela não dava abertura para ninguém, com medo de acontecer de novo o que aconteceu. Né? E aí, por isso que ela passou a ser essa pessoa muito reservada. O axé já é reservado, você sabe disso, né? Se você pegar a Paiaí, se você pegar todos nós do Bomboxê, nós somos muito reservados, muito fechados, né? Nós gostamos muito da nossa... A sua relação de amizade com ela? Muito. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe Regina, se eu hoje sou isso que estou aqui, é por ela. Foi sua grande professora. Isso, esse axé está plantado aqui por ela. Entendeu? Tudo que eu respiro foi por mãe Regina. Não foi por outra pessoa, não foi por ninguém, foi por mãe Regina. Porque ela, assim, ela veste muita camisa quando ela tem afinidade com os filhos. Ela veste muita camisa, ela traz para si, entendeu? Por mais que ela era uma pessoa muito severa, mas ela tinha aqueles momentos. O senhor se iniciou em que ano mesmo? 74. 74. Ela faleceu... Agora, mas ela está com 16 ou 17 anos, né? Eu não lembro. Conviveu bastante, né? Bastante. Minha mãe bastante. 3 dias antes eu ainda estava com ela ainda, porque eu visitava ela pelo menos uma vez na semana, né? Eu tinha esse compromisso com minha mãe Regina, era um compromisso particular, de estar ali. Nós tínhamos um grupo de filhos, que eu espero que isso aconteça comigo, né? Nós tínhamos um grupo de filhos que nós tínhamos uma assistência com a mãe Regina. Uma assistência em todos os sentidos, entendeu? Era em todos os sentidos que eu estou falando, para que ela tivesse um bem-estar. Porque ela trabalhou para isso e ela foi merecedora disso. Qual a maior lição que ela lhe deu assim de vida? A lição que ela me deu de vida foi quando um momento muito difícil da minha vida, onde a minha vida foi enderrocada, eu perdi tudo. Quando eu digo tudo, eu fui morar de favor. Eu fui morar de favor. Você tinha quantos anos? Eu estava com 20 anos, 20 e poucos anos. Novo de santo? Muito novo, estava novo. Questionou mesmo. santo? Nunca. Nunca. Passei necessidade, dormia na casa dos outros, ia para o axé e ela me chamava e dizia assim: toma aqui, Sérgio, segura esse dinheiro, quando as suas irmãs botar o prato na mesa para o almoço, você bota o seu dinheiro. Nunca ouvi a minha mãe falar nada que estava me dando dinheiro para que eu inteirasse no almoço, inteirasse no café da manhã, nunca. E ela sempre ali, fiel, me ajudando com os deboches, me ajudando com o trabalho, porque eu tive uma vida boa, a vida caiu, para eu aprender a valorizar a vida. E essa lição de vida eu tenho para os meus filhos. Todo filho que bate a minha porta, que precisa, que toma os tombos, que a vida dá tombo. Você está lá em cima, a vida te dá um tombo. Eu estou sempre pronto a ajudar. Ou é financeiramente, ou é com o ombro amigo, ou é para morar na minha casa. Desde que eu montei casa, eu nunca mais morei sozinho. E a minha mãe Regina, esse foi o melhor momento da minha vida. Foi quando eu perdi tudo, eu não tinha nada. E a minha mãe Regina me trouxe para o colo. Manteve a sua dignidade. E ela dizia: não me conte para ninguém o que você está passando. Chega aqui de nariz em pé e sai de nariz em pé. E eu chegava, brincava, meu coração sangrando, né, passando necessidade, dependendo, né, até de um prato de comida, mas eu ali. Você fez uma pergunta, eu nunca reclamei da mão da minha mãe, eu nunca questionei Oxóssi. A única vez que eu questionei meu santo foi quando minha mãe morreu. A única vez que eu questionei foi quando minha mãe carnal morreu, quando a minha vida melhorou, que eu podia dar uma vida melhor à minha mãe morreu. Eu falei: poxa, Oxóssi, se eu deixar acontecer isso, foi o único momento. Nunca questionei meu santo por nada. Eu perdi 3 filhos de santo aqui na pandemia. 3 filhos de santo, mas não era um filho de santo de 1 ano ou 2. 3 filhos de santo de 30 e poucos anos comigo. Meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. Ela lavava, passava, organizava, me entregava a minha casa pronta, me entregava a bandeja e tudo meu. Orixá quis, levou as 3. Ser filho de santo do Axé Bamboxê era uma assiduidade, né, de obrigações, né, trabalhoso, como era antigamente. Muito. A sua frequência no Axé qual era? Muito. Principalmente no início. O senhor morava em Caxias, Eu né? morava em Caxias, principalmente no início. A gente vai ficando mais adulto, né? E a gente, por exemplo, eu sempre tive comércio, eu sempre fui comerciante. Então eu me dividia entre o comércio e o axé. Depois eu abri casa cedo, depois eu me dividi entre o meu trabalho, o comércio, meu axé e o axé Santa Cruz da Serra. Entendeu?
nunca faltei aos movimentos da casa, caboclo, Iemanjá, os odus, eu nunca faltei, as águas de Oxalá, às vezes a Regina fazia, às vezes no final do ano, eu passava meu aniversário com a cebola amarrada na cabeça. Então, e você conhece a serra. A Santa Cruz da Serra hoje é asfaltada, é uma maravilha. A gente tinha que deixar o carro lá no asfalto, lá, e andava aquilo tudo a pé para chegar lá dentro. E a gente fazia isso. Saía aquela comitiva, entrava, saía, era mais gostoso. Hoje está mais facilitado, acho que também perdeu um pouco a essência. Né? Mas o que eu tenho de experiência de minha mãe, que eu levo comigo, foi esse momento da minha vida. Ela não me abandonou, não deixou que eu entrasse em parafuso, me deu aquele apoio. Nesse momento foi a sua família, né? Foi a minha, exatamente, minha mãe Regina foi a minha família. E ela não deixou que eu fosse humilhado por mim mesmo, né? Que a minha cabeça virasse. Ela sempre me deu esse estímulo. E eu nunca parei para falar às pessoas. Isso ela era assim com todo mundo? Ou ela tinha aquela mãe de santo? Sempre tem um que o outro? Não, minha mãe Regina tinha, assim, com algumas pessoas. Minha mãe tinha uma filha de santo chamada Zefa, que as pessoas tinham o ciúme da Zefa. A Zefa não tinha nada. A Zefa não tinha nada. A irmã Regina tinha um que com ela danado. A Regina até bancou a obrigação dela, e houve um comentário, umas coisas de mãe de santo, pai de santo, né? Deu o jeitinho, bancou, porque de algumas pessoas realmente ela tinha mais segurança. A verdade é essa, a Regina era muito desconfiada, por ter passado muito, ela era muito desconfiada. Então ela sentia a quem ela poderia se abrir mais, dar as costas, entendeu? Eu sabia que eu não ia receber um golpe, uma traição. Tanto é que eu levei meu filho para fazer santo. O senhor tem quantos filhos? Hugo. Hugo Pina. Hugo Pina. Tá bom? E tem outros filhos, mas aí já são os filhos de crianças que cresceram aqui em casa, que me chamam de pai, e na formatura eu tenho que ir, se estão com problema, confio a mim, entendeu? Porque cresceram aqui, tem essa paternidade. Não tiveram o pai, eu fui o pai. E tem o Hugo Pina. Depois que o senhor se iniciou, sanou o problema de saúde que o senhor estava, o problema que o senhor tinha? Sanou. Sanou porque o problema de saúde não era problema de saúde, era problema espiritual, era o caboclo. Tanto é que o caboclo, ele, tirando meu pai Oxóssi, é o carro-chefe dessa casa. Ele é o que governa aí no sentido de festa, de brincadeira. Eu fui muitos anos conhecido em Caxias como Sérgio de Boiadeiro, porque ele era muito assíduo, né? Eu chegava do trabalho, ele chegava. Dia de domingo eu arrumava para sair, ele chegava para fazer a bagunça dele, para brincar, para atender. Então, ou seja, seria um momento de lazer do senhor? Era o dele. Toda vez que eu arrumava para viajar, ficar 2, 3 dias, eu falei, chegava. Chegava e fazia o samba dele, juntava o pessoal, juntava o menino, fazia isso, sempre foi, né? Quem disse que o senhor teria a missão de ser babalorixá? Minha mãe Regina. Primeira pessoa. Não, antes foi o próprio caboclo mesmo, já dizia que eu iria governar muito, eu iria liderar muito, né? E minha mãe Regina, ela tinha esse olhar e ela mesmo falou para mim, meu filho, olha só, você vai ter que dar continuidade nas coisas que vêm de sua família. É seu, tá? E o caminho do seu orixá, o caminho de Oxóssi, principalmente esse Oxóssi está na família desde que o mundo é mundo, aqui na nossa família, né? Então ela tinha esse quequê também por esse Oxóssi. Ela disse, você tem um caminho de sacerdócio e você vai se entregar a isso, né? E ela, quando eu paguei os 7 anos, ela fez questão de me entregar os direitos aos pés de Iemanjá. Fez que eu botou só um grupo de pessoas, você sabe que no nosso não é assim na cela, né? Botou um grupo de pessoas e me entregou os direitos ali. Fez questão de me entregar os direitos ali. E depois, quando eu vim para cá, ela veio para cá também, organizou a casa. Para cá? Plantou axé. Está indo hoje direitinho aqui? Vê se tá. Tá direitinho? Tá? O senhor, quando ela falou para o senhor tinha quantos anos? Olha, eu estava com 22, 23 anos. 22, 23 anos. E o que você achou? Vaidade, né? Então quem não quer, não, você pai de santo, a vaidade, ela às vezes mexe com a gente, né? E eu achava bonito, né? Por exemplo, nos meus 7 anos, eu tive muita gente
que já estão descansando, né? Tive o pai Valdemiro, Gamo, que eles estavam em guerra, eles, né? Eu tive bastante gente nos 7 anos. Então aquilo ali para mim me deu mais vontade ainda de seguir. Eu amo meu candomblé, eu amo a minha religião. Eu vivi a minha vida inteira dentro do candomblé. Quando eu digo a minha vida inteira, a minha vida inteira. Eu não conheci outro espaço. Eu frequento igrejas protestantes, evangélicas. Eu não sou muito chegado à igreja católica. Eu até vou, mas não sou muito chegado. Mas a igreja evangélica e outros ritos, né? Eu gosto muito também do budismo, eu estudo muito budismo. Gosto muito dessa parte, né? Eu gosto muito. Agora, o senhor teve um convívio com a sua mãe e com seu pai até quando? Olha, eu tive um convívio com meu pai e minha mãe direto, né? Só que eu fui morar em uma outra família. Mas eu ia en passant, né? Eu ia en passant. Sempre manteve a relação? Sempre mantive a relação. Quando minha mãe ficou doente, eu trouxe a minha mãe para minha casa, depois já de homem feito. Mas sempre tive uma relação com a família. Seu axé, quem plantou foi Mãe Regina? Mãe Regina. Mãe Regina fez tudo. Plantou axé, bateu atabaque, tudo foi ela que... O início da casa foi em Caxias? Foi em Caxias. Em que ano? Ali foi em 85, 86. Lá? Lá. O senhor comprou terreno? Comprei terreno, peguei uma tuberculose, peguei dinheiro com a agiota e pintei para levantar um barracão. Depois deu problemas, eu tive que desfazer, tive que vender, por causa também espiritual, por causa de caboclo também. E aí, quem comprou isso aqui foi o caboclo. Eu tinha comprado, eu que estava com dinheiro, comprei um terreno em outro lugar, já com uma casa pronta. E o caboclo disse que não queria que seria aqui, onde está aqui hoje. Na época eu chorava muito quando eu vim para cá, eu não gostava disso aqui, né? O senhor mora aqui hoje? Moro aqui. Moro aqui. Desde que eu fundei o axé, eu não saí do barracão. Eu comprei, hoje essa área toda aqui é minha, essa lá na outra rua, comprei esse terreno de frente, né? Mas no início era só isso aqui. Como é que foi reconstruir? Olha, reconstruir é mais difícil. Para cá o senhor veio em que ano? Aqui eu vim em 87. 87. Ficou lá pouco tempo em Caxias? Fiquei pouco tempo. O nome do axé é qual? Odel Mitutu. Quem deu o nome? Mãe Regina. Mãe Regina. Mãe que batizou. Que honra, hein? Foi ela que batizou. Tudo. Quando eu digo tudo. E ela vinha com prazer? Eu tenho irmãos vivos que podem comprovar isso. Minha mãe vinha com prazer. Uma festa que ela gostava muito aqui também era caboclo. Ela gostava muito de caboclo. Gostava de vir a caboclo, né? Porque eu tenho Oxóssi e caboclo. São os orixás, o orixá e essa energia que eu tenho. Eu li, assim, né, o senhor teve os seus 50 anos, né, de iniciação, teve uma exposição sobre a sua vida e trajetória, contando um pouquinho da sua árvore genealógica, né, e também, aí eu vi ali alguns momentos, o senhor falando de dificuldade, né, que a gente vê uma casa muito grande, Sim. né. Aqui a coisa tomou uma proporção e foi crescendo rapidamente, foi vagarosa. Como é que foi o crescimento do axé? Eu sempre tive uma boa... Eu não gosto de chamar de cliente, eu sempre tive consulente. Eu sempre tive muita gente me procurando, a minha vida inteira. Desde garoto novo, eu chegava do trabalho, já tinha 5, 6 pessoas sentadas já, escurecendo para eu atender. Sempre tive... Com búzio? Com búzio. Sempre tive essa mão, esse caminho, né? Graças a meu bom Deus, eu hoje me sinto mais cansado, né? E então eu diminui bastante. Eu tive há 2 anos atrás doente e a minha doença era por falta de alimentação, por ficar de 8 da manhã às 10 da noite dentro do barracão, numa mesa de jogo, fazendo ebó. Então isso me mexeu muito com a minha saúde. Então eu diminui bastante. Mas graças a meu bom Deus, graças a Exu, a minha porta todos os dias eu tenho movimento. Então a casa é grande porque gira também capital, né? Se a gente trabalha, somos remunerados e acontece, né? Eu sempre tive esse caminho, né? Graças a meu bom Deus. A gente falou no início da nossa entrevista, né, sobre a questão do senhor tornar a sua vida pública, né? Porque até então o senhor sempre foi uma pessoa que as pessoas do Candomblé sabiam da sua existência, né, lhe acompanhava, lhe tinha amizade, porque a gente vê nos seus 50 anos
a prova de que o senhor construiu muitos amigos, muitas amizades, né? Mas a gente sabe que, assim, a sociedade em si, que não é de Candomblé, enfim, passou a lhe conhecer quando houve a divulgação da Anitta, como o senhor disse aqui mesmo no início, que, na verdade, não foi o senhor quem disse, foi ela quem... Não, foi ela. Eu não tenho só a Larissa, né? Eu tenho a Larissa e outras pessoas que são filhos da casa, que têm a visibilidade lá fora, mas se eles não expõem, não sou eu que vou expor. Mas a Larissa não, a Larissa ela quis, ela mesma que expôs. Se ela não tivesse exposto, ninguém ficaria sabendo, mas ela, porque ela gosta da religião, ela vive a religião, é uma pessoa muito ligada nessa parte esotérica, ela gosta muito. Então ela expôs, e aí está aí hoje a Macumba, o pai de santo da Anitta, sempre já vem com o chavão, pai de santo da Anitta. Aí eu já não consigo mais, por mais que eu às vezes tento desvincular, não tem mais como, porque se você vê em todas as reportagens, todo lugar que chega, eu estou no aeroporto, sou pai de santo da Anitta? Se eu vou pegar, sou pai de santo da Anitta? Eu vou pegar um carro de aplicativo, sou pai de santo da Anitta? Então ficou isso. O que mudou na sua vida? Mudou, o trabalho continua, né? Mas mudou foi a questão da visibilidade, né? Se abriu mais, não posso negar isso. Convites, festas. Uma vez eu estive em São Paulo, na Serra das Araras, e aí um amigo me chamou para ir lá porque era uma pessoa muito poderosa, que era diretor de uma emissora, e que essa pessoa estava muito deprimida, porque perdeu o cargo. E aí essa pessoa desmoronou nas relações, que na verdade não eram relações de amizade, era falsa relações. Era interesse, né? Aí, hoje, o senhor se tornando pai de Santa Anitta, o que mudou? O que tem na sua vida hoje, além dessa correria, dessa coisa das pessoas te apontarem, né? Convites, como é que é? O senhor está em lugar, de repente, que a pessoa, eu quero, não o pai Sérgio Pina, é o pai de santo da Anitta, está ali. Olha, mudou só nessa parte de fazer essa ligação. Sérgio Pina e Anitta, né? Só mudou por isso. Você vê, eu frequento a casa dela, eu vou às festas, eu tenho uma amizade, e eu não procuro estar postando, eu estou aqui, ó, vem cá, fulano. Não, eu procuro não fazer isso até para tirar esse vínculo. Até porque ela deve ser um saco, né? Toda hora alguém querer tirar uma foto. E eu acho, desse jeito aí, ó, por exemplo, eu frequento não só a casa da Larissa, mas frequento algumas casas. E eu fui algumas vezes na casa do seu Itamar, né, da Embeleze, e ele um dia me chamou para conversar na fazenda e falou assim, eu estou admirado de você. Você é uma única das pessoas que vem à minha casa, você vê, tem um vice-presidente da República, tem os artistas, tem e você senta à mesa como se fossem pessoas... Eu digo, seu Itamar, são pessoas comuns para mim, eu não consigo estar tietando ninguém, até porque não é do meu jeito, eu não preciso disso. Eu não preciso estar tietando ninguém. Não é firula, não é charme, não estou sendo modesto, não. Te tietam muito hoje em dia? Sim, muito. Como é que é? Muito mesmo. Eu procuro evitar. Eu agora estou com dois números até para evitar um pouco isso, entendeu? E as pessoas até ultrapassam os limites, né? Porque não tem horário. Não tem horário, né? E assim, a gente sempre se conheceu, sempre tive um respeito pelo senhor, mas, na verdade, a gente nunca se falava, né? Não era uma coisa comum. É um abraço dessa aquela coisa assim de carinho, eu sempre respeitei e via um respeito recíproco, né? Sempre foi. Mas, aí, por às vezes, alguma pessoa me vê falar com o senhor e eu também conhecer muita gente, aí todo mundo falava assim, quando aconteceu essa explosão de Anitta, Marcelo, eu quero falar com o pai Sérgio Pina. Eu falei, querido, eu não sei, você liga para ele para falar. Não, porque não sei o quê, porque... Cara... Ele deve ter um agente, deve ter alguém, uma assistência, um cambona, uma cambona, para cuidar disso. Marcelo, o que acontece? Falar com o pai Sérgio, eu tenho uma agenda, eu não vou negar isso. Eu tenho uma agenda. Então, a minha prioridade na agenda é criança. Criança é minha prioridade e saúde. Se não tem problema criança e saúde, vai continuar na fila esperando. O senhor é um pai de santo que pergunta, vai jogar para quê? Eu faço, sim. Eu tinha um amigo que era assim, vai jogar pra quê? Porque todo mundo coloca, se você abrir meu telefone, tá ali. Todo mundo coloca, é uma urgência, é urgente. Qual é a urgência? Se é uma criança, para mim é urgente. Se é saúde, para mim é urgente. O restante, dinheiro, amor, entrar na fila. Olha só, hoje eu aumentei o meu jogo, o valor, eu fui aumentando. Para ver se as pessoas paravam. Exatamente.
coloquei o valor já absurdo para ver se a pessoa para. Não, as pessoas continuam aceitando. Então não é o dinheiro. Então eu vou agora, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha casa. Eu tenho os meus filhos de santo. Os meus filhos de santo fizeram uma reunião, né, bonita, fizeram uma reunião, e eu tenho que olhar um pouco mais para a minha casa, para o senhor os tem meus fiscais. filhos. O Espírito Santo cuida mais do senhor ou o senhor cuida mais dos filhos? Eles cuidam muito de mim. Cuida mais do senhor. É bom ser cuidado? É bom saber que ele chega em casa e tem alguém preocupado com você. Preocupado com a sua comida, seu remédio, se chegou do voo, se vai chegar, vamos buscar no aeroporto. Tem um grupo bom que Desses preocupa. fãs, né, digamos assim, né? Porque hoje o Pai Sérgio Pina, além de babalorixá, virou uma celebridade. As pessoas têm essa coisa de estar perto, de querer tirar uma foto, de não sei o quê. E aquele jogo que é inevitável. Tem uma hora que você vai ter que jogar para essa pessoa, ela vai aguardar. Qual foi a coisa mais absurda, assim, que alguém chegou para você e falou, eu queria tanto, tipo assim... Hoje o senhor cuida da Anitta, que é uma pessoa que está no ranking dos 5 cantores de maior cúmulo de fortuna. Sim. Qual foi o maior absurdo, assim, que um desses clientes chegou assim, eu gostaria disso? Não entendi sua pergunta, eu estou tentando... Uma coisa absurda que algum cliente tenha pedido para o senhor fazer como um passe de mágica. Isso aí o Marcelo tem todo dia. Como algumas pessoas se tratam comigo e têm os seus caminhos e dá certo, eles acham que eu tenho a mão para todo mundo. E não é. As pessoas têm o seu caminho. Eu só acho o caminho da pessoa. Seu caminho vai por aqui. Você põe uma letra no seu nome, você tira essa daqui, você faça... Olha, hoje mesmo eu fiz um jogo de manhã cedo, por videochamada, por uma pessoa lá de fora, muito importante. E ele falou, o senhor foi na bucha. Não foi na bucha, o problema da pessoa está ligado ali. Ele tem dinheiro, não está conseguindo amarrar algumas coisas, porque a cabeça dele está problemática por causa de parte espiritual de um falecimento. Pronto, resolvi. Então, essa de a mão está boa, sim, a minha mão está boa, legal. Mas o destino é da pessoa, o caminho é da pessoa, o caminho está ali. É só você tirar do emaranhado e botar a pessoa no caminho certo. Entendeu? E há pessoas aqui, você vê, tem pessoas que têm 2 anos na fila. Tem uma artista, que hoje ela frequenta aqui, né? E ela falou, eu fiquei 8 meses na fila, o senhor me deixou 8 meses na fila. Ficou na fila. Não é? E ela se identificava, eu sou fulano. Vai ficar na fila. Quando chegar a sua vez, ela chegou a sua vez, agora vem. Ela ficou 8 meses. E eu penso que isso deu certo. Eu não posso deixar de atender aqueles que estão aqui embaixo, porque os outros estão lá em cima, tem finanças. Não estou rico. Sua rede social era fechada. O Sim. senhor resolveu abrir. Por quê? Não fui eu que resolvi abrir. Botaram na minha cabeça. Botaram? Botaram. Quem? Os filhos? Filho de santo. Senão, estaria... Até porque eu imagino as pessoas devem te acompanhar no status, Sim, no stories tudo, e tudo. E se o senhor não publica isso e torna público, aí os filhos de santo que sofrem. Sim. Por exemplo, todo dia aqui, se você chegar, tem um carro na porta. Não estou mentindo. O meu filho que atende, eles que atendem, aí pega o número, aí fica aí na porta para ser atendido. Mas não adianta, já estou falando aqui na live, não estou sendo grosseiro. Se não tiver agendado, se eu não marquei, não adianta vir na minha porta. Não adianta. Vão dar viagem perdida, entendeu? Porque existe uma regra e essa regra eu tenho que cumprir. Eu sou uma pessoa cumpridor de regras, então as pessoas também têm que cumprir as regras. Esse novo Pai Sérgio Pina, né? É uma mudança radical, né? Vídeo, tornar público algumas coisas, opiniões e etc. O que o senhor acha que foi bom e o que o senhor acha que foi ruim, assim, que o senhor já começou, agora não tem mais como voltar? Olha, o bom para mim é a minha religião. Quando eu falo minha, porque eu nasci nela, eu estou dentro dela, então o bom para mim é a religião. Porque nós precisamos mostrar nossa religião de dentro, né? O que se passa, o que significa. Porque quem está atrás do muro tem uma visão diferente, até por causa disso aqui, ó. Tem uma visão diferente por causa disso aqui. Isso aqui está fazendo bem a nossa religião, mas está fazendo muito mal a nossa religião. Então, essa parte da visibilidade me deu espaço para eu poder falar, mostrar suas opiniões, as minhas opiniões, o candomblé, o que eu penso. O candomblé é família, né? O candomblé é pai, mãe, filhos, sobrinhos. Então, essa parte boa.
A parte ruim dessa visibilidade é que tira você um pouquinho da sua liberdade. Tira um pouquinho, né? Da sua liberdade. Eu sempre digo, hoje eu tenho que saber o que eu faço nos locais, como me comportar. Por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa que estou sendo vigiada. Eu estive no movimento em São Paulo e o meu filho estava, né? E ele ficou embaixo, aí foi lá, pegou uma bebidinha para brincar. Quando eu desci do trio lá com a família, com o pessoal, ele, papai, chega aqui, que eu olhei e tinha uma cerveja. Eu falei, tira essa cerveja daí. Por quê? Porque a gente tem que passar essa imagem, né? Hoje eu não posso mais viver uma vida, esse é o lado que eu tenho que estar vigiando, né? A abertura deu para eu poder falar da religião, eu consigo dissertar sobre algumas coisas da minha religião, demonstrar que a religião não tem esse estigma ruim. Do outro lado, me tirou a liberdade. Entendeu? De ser uma pessoa comum, de sentar no bar, tomar uma cerveja, ficar bêbado, meus filhos me trazer para casa. Você gosta? Aí eu gosto de tomar uma cervejinha assim. Hoje eu estou mais comedido, mas eu gosto de tomar minha cervejinha. Final de semana eu tomar uma cerveja com meus filhos de santo. E aquela coisa da tranquilidade de que ninguém está te observando para querer um foro. Ah, eu tenho que ir embora, eu tenho que beber em casa, eu tenho que estar entre meus filhos, de pessoas de confiança. Não bebo mais na rua. Eu não bebo mais na rua. Eu bebo em casa com meus filhos. Vou para a casa dos filhos, vou para o sítio dos filhos, não bebo mais assim na rua. Porque a gente vai beber, quer dançar, quer brincar e será interpretado mal. Não adianta. Existe sempre o opositor que está te vigiando. Se a sua sandália quebra, ele vai olhar, não a marca da sandália, nem ele vai olhar que quebrou. Bom, gente, você que está nos assistindo, eu sou Marcelo Fritz, né? Esse é o programa Papo com Fritz. Eu estou entrevistando o pai Sérgio Pina, né, que a gente está falando aqui exatamente um pouco da sua trajetória espiritual, do seu nascimento, da sua família, algumas particularidades para que a gente possa conhecer um pouco mais da vida e trajetória desse babalorixá. É o pai de santo da Anitta, né, que ficou esse rótulo e agora fez as suas declarações que, na verdade, ele já tinha a sua posição e isso tornou, né, ele aí com a visibilidade incrível e questionamentos, né, com relação à questão da política. Então, esse vídeo vai depois para o meu canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial. Lá, esse projeto é um projeto que já tem quase 200 entrevistas com diversos babalorixás e alorixás, inclusive sacerdotes que já se foram e que a gente teve o privilégio de registrar a sua história, a sua memória através de áudio e vídeo. Então, eu quero convidar vocês para se inscreverem no meu canal lá no YouTube, Marcelo Fritz Oficial, nos seguir nas redes, né? Pai Sérgio Pina Oficial, Marcelo Fritz Oficial, para que você possa estar sempre acompanhando os nossos conteúdos, as nossas mensagens e os eventos que são importantes para a divulgação e perpetuação das tradições de matriz africana. Eu sou coordenador do ICAPRA, que é o Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro, uma instituição que foi fundada em 1998 e que já existe há 26 anos trabalhando para preservar as nossas tradições. Vamos para a política? Já estamos na política. Já está. Candomblé é uma política. Parte da nossa entrevista. Candomblé, o senhor falou Candomblé é uma tudo. política, gente. E Candomblé... a política, outro dia eu estava vendo uma matéria, até botei no Reproduzir do Jornal ICAPRA, a Casa de Oxumaré na Bahia recebendo senadores, recebendo políticos importantes, ali articulando direitos, políticas. Aí a gente lembra de Manhaninha, né, que procurou o então, na época, presidente da República, Getúlio Vargas, para pedir a ele que desse um basta, né, na questão da intolerância e da liberdade de culto, e aí surge a lei. Então, os nossos ancestrais tiveram muita habilidade com sincretismo, né, e fazer com que as nossas tradições chegassem até hoje. Hoje, a gente está perdendo de que as leis que estejam a nosso favor, que foram conquistadas a duras penas, possam valer. Sim. A gente está com os nossos terreiros sendo invadidos, sendo queimados, a intolerância religiosa. A política se faz necessária. Candomblé, Marcelo, a religião, de uma forma geral, é política. A política está dentro de nós, está dentro das casas de candomblé. Infelizmente, algumas pessoas têm essa visão errada. Nós precisamos da política. Sem a política não somos nada. Precisamos da política. A gente teve uma conversa de bastidores aqui, né? Claro que assim, eu não sei o que. A Pai Sérgio é uma pessoa muito autêntica e muito verdadeiro. Então, tudo que eu estou perguntando, ele está falando com o coração aberto, né?
E eu falei com ele sobre algumas questões políticas que eu vou falar aqui, mas eu, curioso mais do que vocês, perguntei sobre algumas questões e ele me falou sobre a questão do bom senso do orixá com relação à questão de futuro com a política, porque ser pai de santo e ser político é algo difícil, né, Pai Sérgio? Sim, muito difícil, porque a política te leva para um lado que te toma todo o tempo. O orixá te toma todo o tempo também. Então há que se conciliar. Mas no meu caso, eu estou já politicando, já estou já mexendo aí, mas eu ainda tenho o aval do meu orixá. Eu tenho uma casa, eu tenho muita gente que eu cuido, eu tenho muita gente de fora que eu zelo aqui, entendeu? Então, eu estou aí trabalhando isso, sem desagradar o orixá, sem desagradar minhas energias. Vamos ver como é que vai ficar. Quando é que o senhor começou a se interessar pela política? Desde menino novo. Desde menino novo. Sempre gostei da política. Eu sempre procurei ver o lado A, sim, o lado bom, o lado ruim. Nós precisamos trazer a política para nossas casas. Olha, eu vejo algumas pessoas nos comentários dizendo que o candomblé, religião e política não se mistura. Meu Deus, não existe isso. Nós vivemos a política num calçado, numa energia elétrica, numa saúde, numa segurança. Antes de eu ser candomblessista, eu sou cidadão. Antes de eu ser candomblessista, eu sou contribuinte. Entendeu? As políticas públicas têm que ser feitas para todos. Para todos. Então, vamos lá, Marcelo. Estou fazendo barulho? Estou. Estou intencionado? Estou. Tenho sim intenção, sim. E eu quero aproveitar esse momento. Eu hoje, graças a meu bom Deus, fiz barulho e fui ouvido, que é o mais importante. Não adianta eu ficar batendo na lata, as pessoas estão passando. Hoje não, hoje eu fiz barulho e o Brasil parou. Eu botei o nome do meu movimento Levante, de Levante, e o Levante cresceu tanto que hoje eu já posso pegar um avião, ir nos estados e sentar para formar lideranças. Graças a meu bom Deus, aonde nós chegamos. O senhor acha que tem algum dedo do orixá aí para essa voz do Pai Sérgio Pina, né? Essa voz ter se tornado essa potência que é? Marcelo, tudo só acontece com a ordem de Deus e dos orixás. Se Deus e os orixás não quisessem, não teria acontecido esse barulho. Não teria. Então, sim, há o caminho, sim, de Deus, o caminho dos orixás, governando esse levante. A princípio, sua posição com relação à política era uma posição reservada, né? Vocês estão vendo. Estamos de volta aqui, programa Papo com Fritz, parte 2, né? Parte 2. Depois a gente vai ver se junto ou se fica parte 1 e parte 2. A gente está falando de política no momento mais quente. E aí tem aí pessoas denunciando a live, enfim, todos esses tipos de inimigos, né, meu pai? Olha só, nós temos que estar prontos para tudo isso, tá? O inimigo, ele pensa que tem força, mas nós temos poder, tá? Sim. Já vou dizendo isso, o inimigo pensa que tem força, mas nós temos o poder. Então, denunciando a live por quê? O que nós estamos falando aqui? Nada demais, estamos conversando um papo, mas estamos prontos para isso. Vamos continuar. E a gente falando dessa questão da manifestação das pessoas, né? Eu selecionei aqui alguns depoimentos, né? Por exemplo, te agrada as falas de um negacionista, que Pai Oxalá tenha misericórdia da sua vida, que Pai Oxóssi lhe perdoe por mais um fariseu. Rafa Carrasco, né? Essa é a opinião dela, eu não posso dizer nada da opinião dela. Agora, de orixá não é instrumento de ninguém. Ninguém consegue dominar o orixá que domina a gente. Outra, uma positiva. Sou de direita também conservadora. Apoio o Bolsonaro, mas não me vejo bolsonarista. Mas está tudo certo. O senhor, inclusive, chegou a dizer isso quando eu fiz aquela entrevista curta, né? O senhor falou assim, eu falei bolsonarista, o senhor falou assim, eu estou com o Bolsonaro por algumas atitudes dele, mas eu sou crítico a Bolsonaro, né? Eu sou conservador. Então, vamos lá. Eu sou conservador, eu sou de direita. Sou bolsonarista porque, de um modo geral, me agrada o governo do Bolsonaro, me agrada a posição do Bolsonaro. Eu estou para gravar um vídeo a respeito... Algumas. Me agrada algumas posições do Bolsonaro, tá? Então, hoje o meu viés, o meu olhar é por ele, porque
até aqui ele não me deixou a desejar. Algumas pessoas me mandaram, 22 pessoas mandaram um vídeo onde o Bolsonaro ele fala da religião de matriz africana. Então vamos lá. Isso foi acho que foi 12 de junho, uma coisa assim de 2018, ele ainda estava no PSD. E ele faz uma explanação, ele só foi maldito na palavra quando ele diz que ensinar as crianças os deuses iorubás, na cabeça dele, sou eu pensando, tá? Na cabeça dele, acho que ele estava imaginando que iam levar um alguidar, umas farofas, algumas coisas para fazer magia na sala de aula. Não, irá se aprender Xangô, o senhor do trovão, Oxóssi, o senhor da caça, Oxum, a mãe dos rios. Como nós temos aqui o deus Tupã, nós temos Jaci, nós temos a lua, nós temos o sol. Então seria nessa parte. Ele foi infeliz na forma que ele colocou. Mas ele não errou quando ele disse que a minoria tem que ouvir a maioria. Além de nós somos um país laico, vamos lá, somos um país laico, porém, 64% são cristãos, católicos, 22% são evangélicos e 2% são candomblecistas, umbandistas, espiritualista, ocultista, tudoísta. 2%. Então a Constituição diz o seguinte, aí o Bolsonaro não errou. O maior legisla sobre o menor. Faz lei para o maior e para o menor. Aonde Bolsonaro errou nessa fala? Não, sim, ele maldisse a forma dos deuses. Mas a respeito, nós somos 2%. Nós não temos ninguém para responder por nós. Sim, mas hoje em toda a política partidária, e a gente vê as políticas com as suas prefeituras ou governos sendo administrado pela direita, a gente vê, às vezes, um percentual, né, que não é dividido de uma forma igualitária. É claro que não dá para dividir, você, como o senhor mesmo diz, o percentual do povo de axé, mas existe, na minha visão, há de ter uma política para todos. Marcelo, nós não somos organizados. Nós Dá não, só para me ver a hora. Tá? nós não somos organizados. Ó, você vê, nós temos poucas pessoas representando a gente no Estado, nos estados. Eu tenho uma deputada que eu gosto muito, ela é do PT. Você conhece a Aretusa? Conhece a Aretusa? Conheço. Então, nós temos a Aretusa. Então, nós temos a deputada Verônica Lima, do PT, uma pessoa maravilhosa. Mas ela é meio que sozinha. Entendeu? É uma voz sozinha. Nós não temos ninguém nos estados. No âmbito federal não temos ninguém. Foi feita uma pesquisa particular, não tem uma pessoa no âmbito federal, nunca teve candomblecista ou umbandista sentado lá em Brasília. Então, quando o Bolsonaro falou isso, ele foi maldito quando ele falou dos deuses africanos no sentido de aprendizado. Acho que na cabeça dele ali, mas com certeza, estamos todos passíveis de erro, e ele pode até consertar essa fala. Esse homem tomou uma facada que mudou a vida desse homem. Mudou a vida desse homem de uma forma geral. O candomblé e as tradições de matriz africana hoje clamam por reparação, né? A gente está aí em busca de o que fazer para que todo esse atraso ao longo desses anos, de uma certa forma, seja reparado com políticas públicas para que avancem e a sociedade possa nos enxergar a forma que nós de verdade somos. O senhor mesmo disse que o Bolsonaro, tendo essa atitude, foi uma atitude preconceituosa de uma pessoa que não conhece uma questão, né? Ele deturpou os fatos e isso é mais uma prova de que a gente precisa de políticas públicas para mostrar à sociedade. A Lei 10.639, por exemplo, é uma lei que não consegue ser implementada porque falta boa vontade de políticos que estão administrando hoje. Bolsonaro, por exemplo, ele toma uma atitude de extinguir o Ministério da Cultura. Vamos lá. Você já disse aí a parte de reparação. Algumas pessoas ficam dizendo que tem que reparar os escravos lá atrás. Porque, gente, a reparação que você já acabou agora, com políticas públicas. Se nós trouxermos para o nosso lado todo investimento, em todos os sentidos, para a religião, já é um reparo. Entendeu? Não adianta a gente... Sim, mas ele, quando foi presidente, por exemplo, ele extinguiu o Ministério da Cultura. Não é só a cultura do candomblé.
é todas as manifestações culturais que, de uma certa forma, foram prejudicadas. Ok, vamos lá. Vamos ser sensatos. Quanto se gastou agora na cultura? Agora, nesses 2 anos de governo? Muita coisa. Muita coisa? Pelo amor de Deus. Por que não jogou isso para a saúde? Por que não jogou isso para a segurança? Agora está aí a ministra, já está sofrendo um processo, porque ela mesma contratou o show dela mesmo. Tu já pensou que bagunça? Então, radical demais também não. Bolsonaro extinguir não, mas por ordem. Ele colocou Sim. uma ordem, ele colocou uma ordem que você ia tirar só 20 mil, 50 mil, 100 mil. Não milhões. Não milhões. As leis de incentivo que hoje existem, né, por exemplo, a Paulo Gustavo, né, algumas políticas estão havendo uma divisão para o povo, né? É claro que a gente sabe que em todo processo político sempre tem o lobista, sempre tem aquele que vai vender um peixe e vai conseguir. Desde que o mundo foi mundo, a gente vê isso acontecer, né? Então, assim, as próprias políticas, por exemplo, da Lei Rouanet, né, que é uma lei que o Bolsonaro debochou o tempo inteiro da Lei Rouanet, que é uma lei aonde, de uma certa forma, beneficia, né, artistas e que provavelmente deve ter, claro, sempre alguns que acabam estando na frente em algumas conquistas, em algumas negociações com alguns lobistas, mas aí vem essa fala que o senhor falou que é muito importante, por ordem. Sim. Se você está com um problema na perna, você não vai arrancar a perna, você vai cuidar da perna. Tá, então vamos lá. O que acontece, né? Por que alguns chegam lá e conseguem seus incentivos e por que outros não conseguem? Por que o grande artista de nome consegue tirar os seus milhões e o cara que está com uma guitarrinha tocando drão não consegue nem chegar na porta? Por quê? Então não é uma igualdade. Não há uma igualdade. Não adianta dizer... Sim, mas não era o caso de pôr uma pluralidade? Sim, organizar. E democratizar a cultura? Ô, Marcelo, tem que organizar. Há que se organizar. A lei tem que ser igual para todos. Não adianta ter privilégio. O Marcelo chega aqui, você vai levar 5 milhões para fazer seu show. O outro chega ali tentando arrumar 100 mil reais, não consegue. E o cara não chega nem na porta porque não é atendido. Mas o seu artista de nome quer 5 milhões, estamos aí, vai estar na sua conta daqui a uma semana. Você concorda com isso? Sim, entre a questão do Ministério da Cultura, o senhor não é a favor. O senhor é a favor de uma democratização. Eu sou a favor da direitos iguais. organização, direitos iguais. O artista que vai levar 5 mil, ou também tem que levar 5 mil, ou então não vai levar 5 mil ninguém. Foi uma atitude que o senhor não concordou, do De Ministério da Cultura. De ele ter... Extinguido. Não concordei com essa parte. Há de se organizar. Tá? Há de se organizar. Não adianta dizer para mim que algumas pessoas têm privilégio e outras não. Bolsonaro é visto hoje como um político violento, né? Inclusive eu estava assistindo fala, abre aspas, vamos fuzilar a petralhada aqui no Acre, né? É uma das chamadas desse documentário. E algumas atitudes do Bolsonaro, o perder a cabeça, ser muito tempestivo, né? Sempre demonstraram a atitude de uma pessoa violenta. Sim, mas vamos lá. As pessoas mudam. Concorda comigo? As pessoas são passíveis de erro e as pessoas mudam. Este homem, depois da facada, é um outro homem. Eu estive presente e você olha o olhar de preocupação dos filhos, da esposa com ele. Ele não é a mesma pessoa. Esse cara ficou 12 horas agora na mesa de cirurgia. Pô, uma imprensa grande, um canal grande, colocar chacota, um cara que ficou 12 horas de cirurgia. Quer dizer, então você provoca, né? Sim, e ele mudou. E eu estou dizendo isso pelo que convivi e convivo ali aquele pedacinho. Ele mudou. Ele hoje quer um outro caminho. Sim, mas, por exemplo, meu pai, na Covid, né, o Bolsonaro, e eu acho, na minha opinião, que isso foi uma das grandes razões dele ter perdido parte da sua popularidade,
quando ele fez teve determinadas atitudes e deu depoimentos, né, inclusive de brincadeira com relação a algumas pessoas que perderam seus entes queridos. Mas qual foi a brincadeira que ele fez? Da gripezinha, isso virou uma frase, Não, mas isso um foi meme. dito... Não, a gripezinha foi dito primeiro pelo médico da Globo. Foi dito primeiro pelo médico da Globo, depois que ele falou. Então é uma gripezinha, porque quem falou primeiro foi no Fantástico, isso eu posso dizer porque eu acompanho. Né? O médico, que aparecia todo domingo, disse que era uma gripezinha que poderia ter o carnaval. Aí o Bolsonaro passou a zombar. Ué, é uma gripezinha? Não foi a Globo que disse primeiro? Não foi o médico que disse primeiro que era uma gripezinha que não precisava interromper carnaval, que não precisava interromper nada? Sim, mas tem até um momento de uma interpretação dele, ele interpreta uma pessoa doente dizendo que está com Covid. Né? Uma brincadeira que ele fez, que isso, assim, eu conheço pessoas que votaram no Bolsonaro e por aquela atitude dele deixaram de votar. Então vamos lá. Essa parte que você... Olha, eu não estou aqui, não sou advogado de Bolsonaro, Sim. não, tá? Não estou aqui, não. Estou defendendo o homem. Sim. Tá? Então vamos lá. Essa parte que fala que ele zombou das pessoas de Covid foi um trecho editado. Pega o trecho na íntegra. Veja ele falando, ele dizendo, poxa, minha gente, então tem que esperar a pessoa ficar doente, a pessoa cair de cama, ser entubada, para depois pedir socorro. Essa é a reportagem completa. Não editada, e o cara está... você... Foi editado. As pessoas não querem. As pessoas do outro lado não querem ouvir. Não querem entender que o cara hoje tem uma outra visão, que o cara hoje está com outro pensamento, que o cara hoje quer uma pacificação. E algum grupo não quer pacificação. Quando eu digo que não quer pacificação, porque é bom para alguns. Falei isso para você antes lá. Sim. Falei isso para você antes. Tem 2 grupos que querem essa guerra continue. Porque é bom para esses 2 grupos. Mas não é bom para mim, não é bom para você. A guerra está sendo boa só para um grupo. Tanto de um lado como do outro. Homossexualismo. O candomblé é uma religião, uma cultura, como a Umbanda, as religiões de matriz africanas, são culturas acolhedoras. Sim. Hoje a gente vê aí as igrejas evangélicas acolhendo, algumas inclusive específicas para a questão da comunidade LGBTQIA+. Por quê? E aí a gente vê, por exemplo, declaração do Bolsonaro dizendo que, por exemplo, para ele preferia ter um filho morto, né, do que um filho gay. Isso olha só. Não sou advogado de Bolsonaro, tá? Isso ele falava lá Um filho atrás, bandido do que um filho gay. Isso ele falava lá atrás, também não vi isso ainda não. Eu vou procurar para ver, não vou desacreditar em você não, tá bom, Marcelo? Pelo amor de Deus. Sim. Eu até que me prove o contrário, eu acredito no que você está falando, tá bom? Sim. Mas vamos lá. Isso ele falava pro grupo eleitorado dele. Isso ele era deputado. Hoje ele chegou à presidência, ele busca de novo a presidência. Então ele hoje fala para um grupo maior. Hoje a visão dele é outra, em todos os sentidos. Tá? Hoje a visão dele é outra. Eu estou dizendo que a visão é outra porque o cara quer uma paz, ele quer pacificar. Por exemplo, Voltando ao homossexualismo, Sim. você está falando... O candomblé ele tem uma máxima, e você sabe disso. Nós fomos criados com essa máxima. O candomblé aceita todos, mas não aceita tudo. O candomblé está de braços abertos para o preto, para o branco, para o azul, para o amarelo, para o rico, para o pobre, para o homossexual, para os casais, para todo mundo. É não fazer baderna. É não impor o que não pode. Só isso. Qual a sua visão com relação ao homossexualismo? Eu sou homossexual. Eu não posso enfiar na sua garganta os meus desejos e as minhas vontades. Eu tenho que te respeitar. Entendeu? Eu te respeitando, você irá me respeitar. Você irá sentar à mesa comigo. Entendeu? Eu só não aceito que você imponha os seus desejos, suas vontades, acima das minhas vontades, dos meus desejos. Outra etapa. Hoje, o maior líder de direita no mundo pode-se dizer que é o Trump, né? Sim. Presidente dos Estados Unidos, voltou, se reelegeu, né? Ele recentemente declarou uma guerra a universidades, né? Inclusive, ameaçou, né,
verba pública para as universidades que não obedecessem o governo, né, a orientação do governo. Isso aí não seria uma forma, por exemplo, de querer interferir, porque a ciência é algo que traz conhecimento, né, que traz liberdade. Né? A gente precisa ver que hoje em dia essa coisa de um atacar o terreiro, de atacar um ou outro, esse preconceito é por falta de conhecimento. Né? O que você acha dessa atitude, por exemplo? Eu não posso falar do país lá de fora, eu não posso falar do Trump, mas eu posso falar da nossa. Sim. Tá? Então, vamos pegar nossas universidades. O que acontece nas nossas universidades? O que tem nas universidades? Tem um grupo menor que vive oprimido, sufocado, que não pode nem falar, não pode nem viver a sua própria vida, porque o grupo maior que é bancado por nós, se você chegar em qualquer universidade, você se apavora. Você se apavora com tudo que se tem lá dentro. Então, nós precisamos organizar. Mas como está muito para um lado, está muito para um viés, está difícil. Eu tenho pessoas que estão fazendo faculdade, estão na universidade e sofrem, diz que nós não podemos nem falar, porque eles são violentos. Fora outras coisas que acontecem dentro que não cabe falar aqui, entendeu? Que hoje nós temos que medir palavras, hoje não se pode falar nada. Eu, quando disse minhas verdades e minhas meias-verdades, por que minhas meias-verdades? As minhas meias-verdades, porque a gente não pode, tem que estar policiando o que falar, porque tudo hoje implica em um processo. E você vê, estão tentando derrubar a live. Tudo é isso. Não está satisfeito, acaba. Não está satisfeito, prédio. É isso. Nós estamos por esse viés. Então, mas você tem meias verdades? Sim, porque eu não consigo ser autêntico, porque se eu for falar, eu vou ser boicotado, eu serei punido. Existem comunidades, né, no nosso país que sofreram e que hoje são prejudicados seu desenvolvimento, inclusive a resistência indígena, né? Grupos quilombolas e etc. A gente vê, por exemplo, declaração do Bolsonaro, né, declarando em 2018 que não haveria 1 centímetro de demarcação de reserva indígena ou quilombola. Né? 2018, né? 2018. O que o senhor acha disso? Eu penso que tem que haver essa demarcação de forma correta, né? As pessoas falam muito no índio, mas as pessoas querem o índio dar uma tapera com o sexo de fora, caçando com estilingue, e você vai lá e não é nada disso. Você vai nas aldeias, nada disso. Eu, como viajo, graças a meu bom Deus, não é nada disso. Os índios querem viver bem, os índios querem plantar, querem criar, não querem servir de animal para ser espiado. Sim, mas por isso uma demarcação de terra, e às vezes de terras ocupadas e cuidada por essas tribos e grupos de comunidade quilombola, por exemplo, e que às vezes são tomadas, né, por empresários, por pessoas de poder, e que, de uma certa forma, o que fez com os negros, com os próprios candomblés, quando havia na cidade, que vieram para regiões de periferia, distantes, para que não pudesse ser perseguido. Olha só, quando começaram lá a povoar a Amazônia, né, o que aconteceu no regime militar? Começou a se dar terra na Amazônia. Se deu terra na Amazônia. Aí você pega, depois de 50 anos depois, você tira as famílias que já estão lá organizadas há 50 anos, construíram família, construíram patrimônio. É isso que está se falando. Está se falando é disso. Olha, nem li o seu papel. O que está se falando é que meu pai e a minha mãe saiu, ganhou um pedaço de terra na Amazônia. As pessoas ganharam um pedaço de terra que o militar deu. Agora você tira aquelas famílias que estão lá há 50 anos, que são produtivas e querem cercar tudo, é tudo do índio. Sim. E o próprio índio não quer isso. O próprio índio não quer dessa forma. O próprio índio quer demarcação de a forma que eles consigam viver. Me desculpe, muitas aí são ONGs que estão movimentando isso aí
para que não haja essas demarcações de forma que se pede. Agora, em 2022, né, a Amazônia, por exemplo, cresceu 150%, né, registro feito pela Amazon, recorde, os maiores índices de queimadas, né, dos últimos 15 anos. Né? E hoje a gente está aí, milhões de problemas climáticos, né, sofrido por esses problemas. Não, isso aí agora já bateu o recorde para 2023, 2024. De novo. Bateu o recorde no governo do Lula, há 22 anos que não se queimava tanto como queimou no governo do Lula. Esse dado seu não está atualizado. Não, há 15 anos, em 2022, ocorreu uma sequência de 5 recordes, né, de queimadas na Amazônia. Não acontecia essa quebra de recorde de queimada há 15 anos. Né? Em 2022, ele bateu 5 vezes, aumentando. Sim, agora bateu mais do que esses 15 anos. E tem mais. Agora, essas queimadas que houve agora nesses 2 anos do governo Lula foi pelo o clima. Sim. Não foi pelo homem. Né? Sim. Então você vê que no governo Bolsonaro foi o homem. Agora no governo Lula se queimou mais na história de 22 anos atrás. Mas é o clima. Você acredita? Você acha que isso é uma especulação? Sim. Por que se queimou mais agora no governo Lula? Por que o clima agora foi o clima? O senhor não concorda? Não com esses concordo. dados? Com esses dados, não concordo. Michele Bolsonaro, em 2022, na campanha do Lula, ela replica um vídeo de uma vereadora de direita, aonde ela afirma, né, que Lula fez um pacto com o demônio. Abre aspas. Lula já entregou a sua alma para vencer essa eleição. Não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas, dizia um trecho da legenda dela, e que Marcos Feliciano e outros aliados republicaram esse vídeo. Isso te incomoda? Sim, claro que me incomoda, só que é o seguinte, ela falou pro Lula. Não, falou para a rede social, para todo mundo. Não, ela falou pro Lula, sim, para a rede social e pro Lula. Sim, na verdade, aquilo ali, isso é uma tática velha, né, de querer fazer com que isso torne algo negativo a ponto de derrubar a pessoa. Né? A intenção dela não era outra senão essa. Sim, né? claro. Usar de artimanha e atacando a gente, as nossas religiões, as nossas tradições, os nossos orixás, a cultura da pipoca de passar no corpo, né? E de livrar a pessoa daquela coisa negativa. Né? E isso é uma coisa que magoa o povo de Axé. Sim, magoa, mas aí o que eu estou dizendo? As pessoas são passíveis de erros. Sim. E são passíveis de acertos. Né? Se a visão dela era essa, hoje ela não tem mais essa visão. Mudou. Mudou, claro, as pessoas mudam, as pessoas estão em evolução todos os dias, as pessoas aprendem que nós precisamos caminhar juntos. Entendeu? Se ela colocou essa fala no contexto do Lula, foi no contexto do Lula, né? Aproveitou o momento, jogou para a plateia dela, jogou para o eleitorado dela. Né? Hoje há uma outra visão. Inclusive foi muito questionada, né? Exatamente pela mídia, de pessoas que queriam entender essa postura que ela teve no passado e ela colocar um pai de santo lá em cima. Exatamente. Aliás, o que ela está querendo? O que ela está querendo dizer com isso? Tanto ela como o Bolsonaro e mais um grupo. O que eles querem dizer com isso? Por mais que um grupo diga que é oportunismo, que é... Não, o que eles querem dizer com isso? Primeiro que nós precisamos da anistia, tá? Vamos anistiar. Anistiar que está se dizendo que as pessoas sejam condenadas com penas justas, tá? Aqui não está querendo que ninguém pegue a sua sacolinha, a sua mochila e vá para casa. Cada um vai pagar no que cometeu o erro. Se você cometeu um delito maior, vai pagar por ele. Cometeu um delito menor, vai pagar por ele. Não jogar todo mundo dentro de um balaio de gato e condenar todo mundo da forma que está. Entendeu? Então, quando o Bolsonaro, quando a Michele me leva até o trio, está acenando, porque ali estava um sacerdote, apesar de alguns dizer que não, de matriz africana,
estava um rabino, estava um padre, estava um pastor. Estavam querendo dizer o quê? Uma necessidade de pacificação nesse país. Sim. Concorda que chega de nós e eles? Concorda? Você acredita que se nós colocarmos uma paz... Eu concordo que na política tem muita falação e pouca prática, né? Sim, então. Então, se nós colocarmos... A guerra, essa separação é para isso mesmo, é para movimentar essa parte, que eu discordo. Eu não quero guerra com ninguém. Eu estou sendo insultado todos os dias, todas as horas. Algumas pessoas do candomblé estão aí me insultando, me perguntaram assim, me fizeram uma pergunta, o que eu estava achando desse massacre em redes sociais? Eu falei, por um lado, não me afeta porque eu sei de onde vim, sei quem sou e o que eu pretendo. Agora eu fico muito triste de demonstrarmos para eles lá de fora o quanto é verdade o que eles pensam lá fora de alguns. Está entendendo? Sabe quem está me massacrando? Não é o católico, não é o evangélico. Sabe quem está tentando desamonar a minha conduta, a minha moral, o meu nome? Não são eles, são nós. O senhor falou que essas declarações não te abalam, né? Nada tocou o senhor dessas manifestações? Chamar de traidor, chamar de Judas? Não, me chamaram de coisas piores. Me chamaram de coisas piores. Ele vai chamar de viadinha, essas coisas para mim, nada disso afeta. Teve uma pessoa que fez um comentário que, nossa, aquilo ali foi na minha alma. Mas ela foi e apagou. Ela viu que ela foi tão má, que ela foi e apagou. O senhor lê os comentários? Eu boto um coraçãozinho em todos eles. É mesmo? Eu boto o coração em todos eles. São muitos, né? Sim, hoje eu devo levar uns 2 dias respondendo. Mas eu boto um coraçãozinho. Não joga abuso, mas atende os comentários. Fala com o pai Sérgio. De madrugada. Nos comentários, que lá ele fala. De madrugada, eu durmo pouco. Eu sou homem que eu durmo pouco. Entendeu? Então você vê que esses ataques ficou feio para nós. Hoje, o católico, o evangélico e os irmãos mesmo de religião, os umbandistas, os candomblecistas, estão comigo e estão apavorados com esse grupo. E é um grupo, e eu já procurei ver, é um grupo, os mesmos. Tem um rapaz aí, esse rapaz, você dorme e acorda com o Sérgio Pina, hein? Você vai ser o meu cabo eleitoral. Meu pai, vamos lá. Vamos fazer essas opiniões desses episódios, né? Deixa eu só reiterar aqui. Todas essas falas nossas aqui, eu vou buscar algumas coisas, tá? Algumas o senhor não tem conhecimento. Não, eu vou buscar os dados. Eu quero buscar Sim. os dados para poder falar realmente com coerência, né, de algumas coisas que nós estamos pautando aí. Sim. Principalmente esse lado do índio, porque eu fui a alguns locais e a gente ouve, né? A gente está no pé no chão ouvindo, né? O que eles querem. Não ouvir as ONGs. Sim. Eu ouço as pessoas, não as ONGs. Porque lá você tem barreiras que você tem que falar com as ONGs. As ONGs é que vai determinar a quem você vai falar. Entendeu? Então isso é complicado. Mas eu vou rever algumas falas aí. Não sou advogado de Bolsonaro, não sou advogado de Michele, mas digo, são E pessoas... não é a favor de todas as ações. Não, claro que não. Inclusive, não concorda com muitas das ações e acredita numa reparação. Não, isso vai acontecer. Né? Isso irá acontecer. Essas reparações, essas mudanças de posturas, isso já vem acontecendo. Já vem acontecendo. De que forma? Olha, porque viu que não é por aí. Viu que não é isso. Mas Quando você é criado numa família, por exemplo... futuro. Sim. Voltando ao que eu estava dizendo. Essa questão da postura que o senhor falou de reparação e etc., como eu disse, né, e recapitulando a pergunta e essa posição, Bolsonaro não é mais presidente, mas hoje tem muito poder. Sim, sabemos No disso. estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, em algumas capitais, no governo do estado ou prefeituras em algumas cidades. Então, essa reparação, se tiver que ser feita, né, porque, como o senhor disse, a atitude
Ah, teve atitude, colocou o senhor lá em cima, muito bem. Mas isso não é suficiente. Claro que não, não. Até porque subir só no trio elétrico não tem nada a ver. O contexto geral. E eu penso assim, quando você fala em política pública, nós temos que olhar o nosso lado. Eu, até pouco tempo, não tinha consciência de tudo que está na Constituição é para todos, não só para um grupo. Sim. Porque nós não organizamos nossa casa para isso. Então, se o Estado, o município e a federação de dar esse direito, nós não estamos indo buscar. Nós só sabemos reclamar. Sim, nós não recebemos essa fatia do bolo, Pois é. que, como o senhor mesmo disse, é de direito nosso, porque nós somos contribuintes. Exatamente, isso é um direito de todos. Né? E o que acontece? Nós também não sabemos buscar. Né? As pessoas fazem muito barulho e chegar na hora... Sim, mas se há um projeto... Fez barulho por quê? Se há um projeto de um governo com interesse, né, porque você vê aí muita liderança evangélica sendo capacitada, recebendo projeto, tendo investimento para que essas se formem, se capacitem, se estruturem. Você entendeu o que eu falei, então? Exatamente. E você entendeu. Então, falta a nós, candomblessista, umbandista, E o poder espiritualista, público falta a incentivar. nós nos organizarmos e parar. Olha só, então o que acontece, Marcelo? Pararmos de fazer grupinhos para ser beneficiado. Aí pega um grupinho aqui do candomblé, da umbanda, faz aquele grupinho ali, se organiza e a ponta está toda perdida. Você vê, essa deputada de Niterói, a Verônica Lima, ela está fazendo um bom trabalho, mas ela está sozinha. Mas ela, junto com a assessoria, está fazendo um bom trabalho. Então, ela está de parabéns. Ela está de parabéns. Eu fui a alguns eventos e vi a luta dela. Não podia ter em cada cidade. O senhor vai a eventos de todos os partidos? Eu Depende. vou, qualquer me chamou, eu estou lá. Nós conversamos em particular. Chega, né? Não chega? Não dá mais papelzinho. Sim. Não quero mais. Isso não resolve nada. Futuro. O que o pai Sérgio Pina quer? Olha só, quero uma unificação, tá? Eu tenho alguns planos, tá? Mas quem sou eu? Isso é muita modéstia, né? Mas eu tenho alguns planos, né? Eu penso que nós, espiritualistas, precisamos nos organizar, tá? Precisamos de uma federação firme. Você já viu, temos o conclave da CNBB, nós temos os conclaves da Assembleia de Deus. O que nós temos? Ou seja, o senhor quer contribuir de alguma forma, Para a nossa religião, sendo um porta-voz, para a nossa com religião. pessoas que estão no poder, para de alguma forma contribuir para que a gente tome um caminho de organização, de planejamento, de avanço. Marcelo, eu sinto no coração que é chegado o momento. Se há essa oportunidade, vamos buscá-la. O senhor disse numa entrevista, né, que a imprensa lançou sua pré-candidatura a deputado federal. Foi a imprensa. Foi só a imprensa, esse barulho todo, o que é isso? Olha só, quando eu digo que foi a imprensa falou uma coisa que está guardada no meu coração e que eu já vinha demonstrando há um bom tempo. Tá? E ali o repórter, ele entendeu isso. Né? Só que ele colocou com uma outra conotação, você sabe, você é repórter, sabe que repórter como ele trabalha, né? Sim. Ele já formou de um jeito e caiu bem, igual uma luva. Eu gostei, me desculpe, tá? Mas eu gostei, caiu bem, como uma luva, né? E se houver esse espaço, hoje eu estou muito bem acompanhado com um grupo bom de pessoas à minha volta, né? Me seguindo, me incentivando. E se houver esse espaço, eu estou dentro. Já houve proposta de partido? Já tive 3 propostas, mas ainda estou pensativo. Na verdade, como o senhor disse, está aguardando uma posição de orixá. Sim. Eu preciso primeiro ter essa certeza junto à minha religião, ao meu orixá, para que eu possa dar continuidade. Enquanto o orixá não me der a liberdade, o aval, eu não vou. O senhor tem alguma proposta, assim, além dessa que o senhor falou, de fortalecer instituições que organizam as nossas tradições? Embora existam algumas que estão aí que eu acho que não adianta injetar nada, porque são instituições, não estou generalizando, mas a gente sabe que existem muitas que só existem, mas, na verdade, o interesse do povo de Axé não é
prioridade. Nós temos, olha só, o meu olhar, eu já estou com uma idade, né? Então eu vim do Candomblé de criança. Meu filho foi feito criança, minha neta foi feita com 6 meses. Então o meu olhar é para as crianças e para os idosos. Há uma necessidade disso. Então há que ter projeto na legislação para esses dois movimentos. Crianças e idosos. Do Candomblé também. Do Candomblé também, entendeu? Mas eu não posso buscar lei só para o Candomblé. Tem que ser uma lei de forma geral, mas que ampare a nós. Beneficia esse segmento da sociedade que está sendo excluído. Então, o meu olhar hoje, o meu olhar é para as crianças e para os idosos. Criança é porque é o nosso futuro. E os idosos porque já lutaram muito, já trabalharam muito, precisa de um respaldo nosso hoje. E no Candomblé você vai me desculpar. Quantos babalorixás nem sabem que podem contribuir e se aposentar como sacerdote, como babalorixá? Eles não sabem disso. Se eu jogo um búzio, vamos dar um exemplo, se eu jogo cobro R$200, tira 100 e paga uma autonomia. Como sacerdote que está lá na lei, é só assinar. Eles não sabem disso. Onde que nós vamos colocar nossos idosos depois de... Isso é um projeto importante. Sim, onde que vamos colocar? Você vê, todas as outras têm uma instituição para eles. Ficar idoso no Brasil é complexo, né? Se a pessoa não consegue sobreviver. A gente viu agora a Marieta Severo, né, se eu não me engano, dando de presente uma casa para um outro ator que no trabalhou... Retiro dos Artistas. Exatamente. Não podemos ter uma área também para os idosos, mas uma área digna. Não adianta pegar, jogar num cômodo e deixar o coroa no colchão mijado. Isso não. É buscar recursos com o governo federal, estadual, para montarmos uma plataforma desse tipo para nós. O governo estadual está aí, do Bolsonaro. Então, vamos buscar o Bolsonaro, vamos buscar o estadual, vamos para o projeto. Mas aí, olha só, vamos ver, né? Isso são ideias da minha cabeça desde garoto novo. Olhar pelas crianças do Candomblé, porque quantas crianças cresceram dentro da minha casa? Quando eu digo cresceram, moraram. E muitas vão para o colégio, saem daqui do Candomblé com a coisa da divindade, Oxum, uma rainha, Iemanjá, rainha do mar. E aí chegam na escola, quando vão compartilhar desse conhecimento delas, né? E sofrem bullying, são perseguidas. Mas aí cabe agora nós buscarmos junto aos sacerdotes, os outros evangélicos, os cristãos de uma forma geral, porque eles também mudaram. Eles hoje, eu estava conversando isso com você aí antes. o senhor vê a importância lá na frente que a gente estava falando da questão do ensino nas escolas, não é catequizar ninguém. Sim, porque o claro. Candomblé a gente nunca teve isso, catequizar ninguém. Mas é Candomblé, informar. O Candomblé se aprende aqui dentro de casa. Então, olha só, o que eu estava lhe dizendo. Nós estamos conversando isso lá fora, antes de começarmos a live aqui. Os evangélicos também mudaram. Os evangélicos 40 anos atrás, que tinha aquela coisa terrível, os jovens não. Está deixando passar, alguns, não vamos todos, né? Mas então está deixando passar batom, está deixando usar uma roupa mais curta. Já estão... Está aceitando o homossexual. Já estão mais maleáveis. Está se renovando, né? Isso, estão se renovando. Os antigos estão saindo, estão de descansar, os novos estão com uma outra visão. Então, nós também aqui temos que... Por exemplo, na Bahia, quando criaram o Acarajé de Jesus, né? Porque o evangélico... Não, aí eu discordo, porque ali foi uma tentativa, não me desculpe. Não, sim, mas... O acarajé não é domínio de ninguém, mas é domínio no sentido do Candomblé. Sim. E ali foi meio que uma provocação. Mas aí quando eles fizeram isso, vamos botar que o acarajé é o acarajé. Não tem o acarajé de Jesus, sim, ou de Alá, de não sei o quê. É. O acarajé é o acarajé, mas quando eles mudam, é a mesma coisa hoje algumas igrejas, né, se empoderar de algumas práticas nossas, do sabão disso, do sal grosso daquilo, porque sabe que as pessoas precisam disso. E você sabe que o Brasil é um dos países que tem mais religião. E você sabe que nós, o brasileiro, nós somos místicos. Nós gostamos. Por que a igreja evangélica no Brasil veio com uma outra roupagem? Porque nós gostamos desse meio que incorporar, de falar em línguas, do caboclo maneiro. Nós gostamos disso. E eles descobriram isso e levaram para eles. Eu tenho visto coisas na internet alucinantes. De todos os lados, de todos os lados.
Bom, gente, a gente vai chegar agora na última parte da nossa live, vai terminar esse bate-papo gostoso aqui com o nosso amigo. Fiquei até nervoso com essa live. Por quê? Eu tive que parar, fazer roteiro, porque eu falei, gente, eu tenho que dar uma pesquisada, porque acaba não sendo um papo tão descontraído como tem que ser, né? Porque a gente precisa se firmar em fatos, né, Marcelo, meu mas pai? fomos autênticos. A Não, autenticidade mas, é a melhor sim, mas coisa que a gente tem, né? precisa organizar, porque como o senhor mesmo falou, e foi muito humilde em falar, poxa, eu não sei bem disso aí, eu vou procurar ver. Sim, Em vou. nenhum momento o senhor demonstrou uma pessoa enlouquecida, né? Que você fala uma coisa, a pessoa está vendo que é vermelho e diz que é verde. Sim, não. Né? Em todo momento o senhor colocou, isso eu não sou a favor. Mas antes da nossa entrevista, quando a gente fez a chamada para a live, o senhor mesmo disse, eu sou um questionador, eu sou uma pessoa que estou para questionar, mas para dialogar e ver o que pode ser haver de progresso. Quando eu digo que eu sou polêmico, é em busca de respostas. Então, algumas coisas aí eu já vou dar uma olhada e digo mesmo, se eu tiver a brecha de buscar que você errou e que você vai reconhecer que errou, vamos buscar. Se o Bolsonaro teve aquelas falas malditas, né, que ficou marcado, que há o conserto, né? Que haja reparação. Tá? Nós precisamos disso, de paz. E para ter paz, os dois lados têm que baixar as armas, eles têm que baixar as armas, baixar as bandeiras vermelhas e levantar as bandeiras brancas. Tanto o lado de cá As como o lado bandeiras de cá. vermelhas, você diz da guerra, não é do PT. Não, da guerra. Vamos lá. Você do Candomblé, você sabe, o Lorogu é uma bandeira vermelha e uma bandeira branca. Sim, sim. Né? Então, Mas por acaso é vermelha do PT. sim, mas eu estou falando eu estou falando da bandeira vermelha do meu candomblé, que é o Lorogun, que é a guerra, né? Sim. A bandeira vermelha é a bandeira branca, que nós praticamos uma vez no ano. Então é baixar essa bandeira vermelha e levantar a bandeira branca para os dois lados. Então vou sim buscar, se me der espaço, buscar que haja essa reparação nas falas, nas práticas, nos modos, né? Se o Bolsonaro tem esse viés, tinha esse viés, se a ex-primeira-dama também tinha esse viés, hoje eu já posso dizer, o olhar é diferente. Eu não posso abrir mais, eu não posso falar mais. Ainda não. Entendeu? Mas já há um olhar diferente. Isso eu posso garantir. Já há um olhar diferente. Precisa ter prática. Sim. E condições e poder tem. Isso. Então, eu penso que nós já avançamos bastante. Já avançamos bastante. Né? Quando você para, analisa, realmente precisamos olhar por um todo, não por uma Até parcela. porque a eleição foi perdida por um triz. Então, todos são importantes dentro do processo da Então, política. aperta a minha mão aqui. É exatamente isso. Ficou que Sim. quase um empate. Então, aqui tem um outro olhar. E eu estou te garantindo isso aqui, Marcelo. Se houver oportunidade, que haja esse reparo. Bom, programa Papo com Fritz. Convidar vocês para se inscreverem no meu canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial. Lá tem quase 200 vídeos. Quero mandar um abraço às pessoas que estão maratonando as nossas lives, né? Já encontrei jovens que já assistiram 5 lives. Tem alguém que assistiu mais de 5? Gente, tem live minha que é 2 horas. Pô, essa live aqui já está com 1h e 40 minutos. Olha só como passou. Muito rápido. E tem gente que já assistiu 5 lives. Até agora, o número máximo, o ranking de maratonar live, pessoas que assistiram 5 lives. Eu quero convidar você a se inscrever, você que não conhece o nosso canal, e seguir a gente aí nas redes sociais, Pai Sérgio Pina Oficial, Marcelo Fritz Oficial, que a gente está sempre trazendo notícias e novidades, e você está acompanhando esse capítulo novo da vida do Pai Sérgio Pina, que está aí compartilhando com todos nós suas ideias, suas posições, seus questionamentos. E todos esses desdobramentos a gente só vai acompanhar nas redes, que agora, generosamente, o Pai Sérgio está compartilhando com todo mundo, né, Pai Sérgio? Sim. Não vai trancar suas redes não, hein, Pai Sérgio? Não. Senão quem vai... Fizeram a minha cabeça e eu abri o Instagram. Então vamos para o final, para algumas respostas rápidas, né? Lembrança de menino, que não esquece. Meu pé descalço na rua, meus pique-esconde, pique-bandeira, aí chegava em casa, queria dormir sujo. Muito bom. Sonho que o senhor realizou. Ter minha casa, ter meus filhos, ter a minha vida, ser independente. Eu sou independente.
O que hoje o senhor tem de mais valioso? Oxóssi é mais valioso. Depois de meu orixá Oxóssi é meu filho e minha neta. Não tem outra visão. Olha o boiadeiro, o senhor está com a guia de boiadeiro. Ah, sim, meu boiadeiro. Seu pior defeito? Olha só. Esse ser autêntico assim, às vezes, me traz problemas, tá? Eu sou uma pessoa que eu prefiro ser o mais claro possível, ser autêntico o máximo. E isso me traz muito problema. O que o orixá representa na sua vida? Tudo, meu ar que eu respiro, o ar que eu respiro. Sem orixá, eu não consigo me ver sem orixá. Não consigo. Eu vivi orixá desde que o mundo é mundo. Então, eu não consigo me ver de outra forma. Eu levanto de manhã, eu falo com o meu santo. Eu levanto de manhã, eu cumprimento a minha porta. Eu levanto de manhã, eu cumprimento Exu. Então, eu vivo isso todos os dias. O meu jogo fica montado, eu passo para lá, eu já faço a pergunta, porque eu já desço com algumas perguntas. Então, eu vivo isso. O que te emociona? Ai, minha casa, meu candomblé, quando meu santo come, que eu junto a minha casa, meus filhos. Não digo festa, eu digo os meus. Nós trabalhamos muito, nós temos movimentos diários nessa casa, entre nós. Isso me emociona, sentar com meus filhos, almoçar com meus filhos, brincar com meus filhos. Eu me sinto seguro aqui. Isso me emociona, ter essas pessoas à minha volta. Isso me emociona. Me mexe muito comigo, o candomblé mexe comigo. Eu fui a Salvador, a Ilhéus, na casa de Babá Naldo, né, Tateto Naldo, e ali eu fiquei olhando, né, e eu digo, é isso, a minha vida é isso aqui, é isso aqui. O que o senhor não admite na sua vida? Perder, como qualquer pessoa não admite perder. Eu não aceito perder. E eu aprendi, isso eu acho que foi em 82, quando eu fui fazer um teste, e uma pessoa foi fazer um teste comigo e ela não passou. E ela chorou copiosamente, ligando para o pai vir buscar, pedindo que alguém fosse buscá-la e tudo. E uma pessoa disse assim, o ser humano não foi programado para perder. E é verdade. A gente não está acostumado com a perda de morte, a perda financeira, a perda de amigos. Nós não estamos prontos para isso. Vaidade. Aí eu sou muito vaidoso. E viver bem, lugares bonitos, roupas bonitas, perfumes caros. Gosto, sou muito vaidoso. Quantas roupas? Não sei. Quantas roupas? Hoje eu mandei fazer mais umas 4 ou 5. Eu faço toda semana. De uma casa de 3, 4 salas, cozinha. Que isso, Pai Sérgio? Verdade. E roupa que compra e não usa? Sapatos, chinelos. Olha eu que gosto. E joias, podia me emprestar. Sapatos. Eu tenho sapatos que estão na caixa, chinelos que estão na caixa, que eu ganho muito de presente, tudo. Roupas que estão lá, que hoje chegaram umas 4 jogos prontos. Perdão. Ah, sempre. Perdão ele é muito importante. O senhor perdoa? Perdoa. Todos os dias. Há uma necessidade de perdoar. O perdão, sem o perdão, não chegamos a lugar nenhum, Marcelo. Sem o perdão. Vamos voltar um pedacinho da política rapidinho. Bolsonaro errou muito. Ó, seu filho falou ali, mandou um bilhetinho, vamos parar de falar de política. Bolsonaro errou ele muito. Tá voltando, hein? Não, Tá mas com raiva de Bolsonaro mim, não. errou muito. Mas há também de ter se perdoado este homem, porque ele está buscando o acerto. Vocês não concordam que o perdão ele é magnífico? O perdão deixa você dormir. Você me faz uma maldade, mas aí eu guardo aquela mágoa, vou guardando aquela mágoa, aí você chega, desmonta, você dorme bem. Para perdoar tem que ouvir o outro. E as pessoas não querem ouvir para perdoar. Amizade. Importantíssimo. Sou de poucas amizades. Sou de poucas amizades, que eu penso que a amizade tem que ser uma coisa muito fiel, muito sincera. Eu já fui tão traído, eu sou de Oxóssi, sou meio desconfiado, né? Eu prefiro ser amigo de todo mundo. Sonho. Ah, um Brasil melhor, ver minha neta crescer, eu sou tão apaixonado pela minha neta, ver minha neta crescer, minha neta conduzindo isso aqui com meu filho e eu junto, entendeu? São sonhos. Eu sou muito ligado ao lado espiritual mesmo, isso aqui não é firula não. O senhor falou da sonhar com a sua
neta com seu filho, com o senhor, dando continuidade. O senhor sabe que o senhor não vai passar daqui a 100 anos, Sim, não tem com como, certeza. né? O futuro do axé. Hugo Pina, Tolutomim, feito por minha mãe Regina, minha neta, Legiladê, feito nessa casa também. E o futuro são eles governar isso aqui, deixar estruturado aqui para que eles possam levar. Não tem porquê isso aqui, eu descansar, isso parar, isso acabar. Não concordo. Mãe Estela, uma vez eu tive a honra de entrevistá-la e eu vi uma pessoa receber uma orientação falando sobre o fim de um candomblé. E aí eu sempre respeitei muito Mãe Estela, eu tive a oportunidade de perguntá-la. E ela me respondeu: meu filho, candomblé não é cinema que abre e fecha. Se fechar é uma consequência. Mas as pessoas devem lutar com todas as forças até o final para que se mantenha. Eu venho conduzindo, Marcelo, meu Mas filho... candomblé é uma coisa que não se faz sozinho, né, meu? Exatamente. Por isso, desde criança, eu estou demonstrando a ele que candomblé tem encantos e desencantos. As pessoas, né? O candomblé não, mas o candomblé em si, as pessoas, têm encantos e desencantos. Então ele está vendo quantas coisas boas aconteceram e vem acontecendo, mas quantas coisas ruins também aconteceram. E eu continuo aqui. Quando eu perdi 3 filhas de santo em 60 dias, e as 3 filhas que eram meu braço firme, forte, eu pensei que eu fosse parar. Eu pensei que eu não fosse continuar. A minha cabeça... 3 peças, com o universo de pessoas que o senhor tem, 3 peças mexeria com todo o seu jogo. Porque são pessoas que estavam há 30 e poucos anos comigo e foram 3 mortes seguidas. Entendeu? Então me abalou muito. E eu pensei, e agora? Para que lado eu vou? Fiquei meio desnorteado. E depois ali eu ouvi, eu mesmo ouvindo, os seus filhos. E os que estão à sua volta. Eu estava sentado nessa cadeira aqui sozinho. E eu me levantei, fui organizar, xexê e estamos aí. Bom, gente, conversei aqui com o pai Sérgio Pina, né? Essa pessoa de direita, que é com a sua personalidade forte, que não é porque é de direita que concorda com toda a direita, atitudes e ações, que acredita em reparação, que tem sonhos, que tem frustrações, Muitas. que mudou a sua vida radicalmente, né? E que está aprendendo a conviver com essa tietagem, com essa perseguição de algumas pessoas, positivas e agora negativas, entendeu? Mas que faz parte do processo da vida, do processo de aprendizado, do processo. Já nós temos o privilégio de ter a certeza de que este orixá, esta energia vai nos guiar e eu não tenho dúvida que será para um bom caminho. É o que eu desejo para o senhor, né? Quero agradecer muito mais uma vez aí essa oportunidade, né? O senhor falou para muitas mídias, mas sobre esse momento e essa questão polêmica da sua vida, o senhor dá essa oportunidade para a gente poder registrar e divulgar isso nesse nosso canal, com esse nosso trabalho que a gente faz com o ICAPRA, que o senhor acompanha há bastante tempo. Eu lembro do senhor no camarote da Tabaque de Ouro, que o senhor falou: Marcelo, o Tabaque existe há 18 anos. E o senhor falou: eu nunca vim, não sabia que era uma coisa assim, né? Então, bem organizada e muito gostosa. Deixa eu te falar, Marcelo, não existe a verdade absoluta, tá? Não existe a verdade absoluta. Tolo é aquele que acha que é o certo em tudo, tá? Eu só penso assim, gente, menos ódio, menos guerras. Chegou, já deu, já parou. Vamos tentar agora por um outro viés, por um outro caminho. Até aqui a guerra não levou a nada. Só houve segregação, só houve separação, só houve um grupo se dando bem desse lado e um grupo se dando bem desse lado. Então agora chega. Aqueles que querem, presta bem atenção, aqueles que querem estar comigo, me acompanhar, vem aqui para a direita, ó, fica aqui na minha direita. Aqueles que não querem me acompanhar, vem aqui para a esquerda, fica aqui na esquerda. Deixa eu passar com meus propósitos, com meus pensamentos, com as minhas ideias. Só isso. Os que estão me atacando,
Uma hora eu sei que vocês vão entender que não é nada por aí, tá bom? Beijo de pai. Terminamos então assim a nossa live. Obrigado aí para vocês que ficaram aí nos assistindo. Segue a gente aí no Instagram, e se inscreva no nosso canal no YouTube, toca o sininho lá para sempre que tiver novos vídeos você possa acompanhar e ser notificado. Dá um abraço. Forte abraço.